Maria, sou Carlos Barbosa Guedes, eu faço engenharia elétrica na Universidade Federal do Oeste da Bahia. E meu trabalho, como o professor mencionou, era a respeito de um circuito em que ele acionava um dispositivo sonoro a partir de uma determinada temperatura pré-configurada, onde basicamente quem faz todo o trabalho é um amplificador operacional na função do circuito comparador, né? Porque a gente tem aí vários tipos de circuitos com amplificador operacional, tem o circuito somador, subtrator, diferenciador, comparador, e o comparador foi o tipo que eu utilizei. E esse trabalho ele se enquadra na categoria 4, que é metodologia e avaliação do ensino-aprendizagem, porque isso aí fez parte dos instrumentos avaliativos quando eu cursei a disciplina de circuitos 1, né? E aí o grande ponto assim, que eu queria levantar desse trabalho é porque tradicionalmente na disciplina de circuitos você vai para as aulas práticas, então você tem ali associação de série de resistor, paralelo, misto, curto-circuito, equivalente Thevenin, Norton, máxima transferência de potência e tal. E às vezes os experimentos eles ficam muito restritos a como se fosse basicamente resolução dos exercícios dos livros. E aí você finaliza a matéria e pensa, pô, desenvolva alguma coisa agora, acaba não desenvolvendo. Né? Mas isso é muito interessante porque foi um trabalho que a gente fez ao final da disciplina e tem algum tipo de aplicação, pode estar resolvendo algum tipo de problema no cotidiano. E aí basicamente, a grande característica de um amplificador operacional utilizado nessa configuração é que, diferente dos outros formatos, a realimentação dela não tem impedância. Então, em tese, o ganho de malha, que é a comparação da tensão de saída com a tensão de entrada, ela tenderia infinito. Mas, na prática, isso aí vai acabar se limitando às tensões da própria alimentação que o circuito está recebendo. Então, se o circuito está sendo alimentado com 6 volts, no final ele vai entregar 6 volts, né? Como é um alarme, um buzzer que ele depende de 5 volts, eu acabei montando uma bateria de 6, não utilizei fonte de alimentação porque esse trabalho ia ser exposto depois em escolas, então ia ficar meio assim, não tem muita logística que está levando a fonte, né? Então construí uma bateria lá. E aí eu utilizei um termistor do tipo NTC, ou seja, um coeficiente de temperatura do tipo negativo. Então isso significa que à medida que a temperatura vai abaixando, a resistência dele vai aumentando e vice-versa, né? Tem também um PTC positivo, mas utilizando o negativo. E aí, basicamente, como é que funciona esse circuito? Enquanto a tensão na entrada não inversora ela é superior à entrada, a entrada inversora é superior à entrada não inversora, a tensão de saída vai ser a tensão do ground, que no caso seria 0. Quando a tensão da entrada não inversora superar a inversora, então a tensão que vai chegar na saída é a tensão alimentada do circuito, né, no terminal positivo do amplificador operacional. Aí a gente tem aqui as configurações, né? Então tem a entrada inversora e a não inversora. Quando a tensão desse cara aqui for superior a esse, a tensão na saída vai ser a que vai aumentando, enquanto vai chegar para o ground, que é o 0. Tá? E aí a gente se aproveita basicamente das propriedades quando os resistores estão associados em série e o resistor ele acaba funcionando como um divisor de tensão, né? Lá na paralela ele funciona como um divisor de corrente. Então aqui tem as equações que eu utilizo para saber qual resistor que eu deveria ter associado com o termistor para que na queda de temperatura acionasse o alarme com a temperatura que eu configurei. Né? Aqui foram os materiais utilizados, os principais acaba sendo o amplificador, o clássico LM741 e o termistor do tipo NTC. Né? No caso, o resto dos equipamentos são só acessórios, mas esses dois são os itens principais. Tá? Então, basicamente, ele não foi embarcado, né? Ele está montado na protoboard. Aqui está o amplificador operacional, aqui o buzzer e aqui a bateria que eu havia montado. O fabricante ele fornecia uma faixa bem ampla de temperatura, de menos 40 até 300. Eu não precisava de todos esses valores porque, na prática, a gente não tem aparelhos para estar trabalhando com esse tanto de, talvez uma geladeira, um ar-condicionado. Então, eu filtrei um pouco. E aqui tem a correlação das resistências com a temperatura, né? Eu configurei nessa aqui, para disparar lá no 21 graus Celsius, e aí seria mais ou menos quando a resistência no termistor chegasse mais ou menos 120 kV, né? Aqui foi a correlação que eu fiz do gráfico, então mostra que de fato a relação entre a temperatura e a resistência é uma relação negativa, só que não é uma relação linear, é uma relação exponencial. E aí, de acordo com as equações, o resistor que eu precisava associar com o termistor para disparar o alarme nessa temperatura era de 150 kΩ. Eu não tinha, mas tinha dois de 300. Então, coloquei os dois em paralelo, os dois paralelos de 300 vai cair para 150. Então, aí atendeu ao que eu estava precisando no momento. Né? E aí, depois, eu fiz o cálculo da tensão que teria nesse resistor 2, né, que está associado com o termistor,
E aí, acabou que no final das contas, isso não fazia parte do projeto, e a questão de disparar o alarme acabou ficando de fora, né? Acabou sendo um coadjuvante, e acabei percebendo que eu tinha montado um termômetro que podia medir a temperatura em tempo real e estar controlando isso, né? Então, esses aqui são os valores teóricos, né? Aqui da relação da temperatura que o termistor captava com a tensão, eu coloquei um voltímetro, né? Então, eu utilizei um ar-condicionado e aí fui fluindo a temperatura de 30 até 16, coloquei na saída o sensor de temperatura da função do multímetro e com outro multímetro coloquei na questão do voltímetro e fui observando, mas isso ainda era teórico. E aí, o que me chamou muita atenção na questão do termistor foi o nível de precisão absurdo. Então, o que tem aqui no teórico, como que eu medi na prática, a diferença na casa dos décimos ou centésimos. Então, assim, embora fosse um equipamento extremamente barato, acho que ele custa R$2 e pouco, então ele com muita precisão fez uma correlação muito bem feita da tensão que apareceu no voltímetro com a temperatura que eu estava esperando aí. E aqui, na verdade, a gente analisa esse gráfico, né, como se fosse voltando, né? E aqui a gente tem a tensão do R2, que está associado com o termistor. Então, à medida, né, que a gente vai abaixando a temperatura, né, até chegar no ponto de fica igual. E nesse ponto aqui que eu configurei 21 graus Celsius, é quando a temperatura, né, a tensão nesse R2 vai ficar inferior, que é da entrada inversora, né? Então, a partir do momento que essa tensão ela fica abaixo da tensão não inversora, que é o R4, então o alarme era disparado, né, na temperatura de 21 graus Celsius com muita precisão. E aqui foi o que eu medi na prática, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, eu com 21 graus Celsius medi uma tensão de 3,45 e lá, né, aqui na tabela 3,34, uma diferença só de um décimo e pouco, né? Então, e eu não estava testando com um ambiente super controlado de temperatura, onde, né, tinha todo o controle, né, do fluxo de ar e saída de ar-condicionado. E aí, basicamente, como eu comentei, a questão de disparar o alarme ficou apenas uma questão opcional, e aí depois, esse projeto, eu vou indexar ele com o Arduino, porque agora eu vou ter uma interface computacional, e aí eu posso estar com o código configurando de quanto em quanto intervalo eu posso estar aferindo essa temperatura, onde na verdade é um voltímetro, né? Então, por exemplo, isso aí você pode aplicar para ver qual é a eficiência de um climatizador ou de um sistema de refrigeração, de uma incubadora, de uma maternidade, pode ser de uma sala de UTI, pode ser de uma câmara frigorífica, pode ser um balcão de cultivo de animais, qualquer coisa onde você tem a intenção de estar mapeando ali em tempo real a temperatura para saber se de fato o que era, né, a temperatura está desejada está sendo como se está acontecendo como você espera. Então, colocando um Arduino, ou pode até colocar um microcontrolador para controlar o fluxo de potência, né, desses aparelhos, e aí está ajustando a depender da temperatura necessária, né? Porque esses aí são ambientes em que você precisa de uma rigorosidade muito grande, né, da temperatura que vai ter. E aí, basicamente, foi esse o projeto, né? Fez parte dos instrumentos avaliativos da disciplina de circuitos 1, foi uma disciplina que eu cursei no semestre 2024.2, né? E agora, trazendo aí esse tipo de proposta, né, que foi feito pela professora, apresentar para vocês. E aí, agradeço a atenção de todos e muito obrigado. Dando de obra tudo. Vamos abrir para a pergunta em 5 minutos? Sim. Por favor. Quando diz a avaliação, né? Você falou bastante pouco, assim, você explicou bastante sistema interessante, não é da minha área, mas quando diz de avaliação, a aplicação dessa sistemática num curso, você contou o seu caso em particular, mas como que isso pode extrapolar, né? Qual seria, digamos assim, o benefício de ter vivido isso para outros colegas do curso ou para a disciplina em questão? Você fala em como eu posso estar aplicando isso dentro do curso ou a questão de instrumentos avaliativos? Avaliação, eu quero saber do ponto de vista de avaliação, o que efetivamente, como é que eu posso usar a tua experiência em outros casos? Porque eu não fiz, né, uma da sugestão com a questão do Arduino, eu não fiz, e aí você pode colocar para manter o circuito. A única diferença é que ele está montado na protoboard, então você tem como ter uma interface computacional. Então, ao invés de medir só no instante, só para disparar o buzzer, você pode, sei lá, botar ele para rodar por 24 horas e colocar ele para registrar a temperatura da medida do código que você insere na Estou preocupado com a efetividade do sistema, estou preocupado com a avaliação do aluno. Você fala da questão do aprendizado? Claro.
É porque esse tipo de trabalho aqui, no clássico, você fica só repetindo experimentos que estão nos livros, do Sadi, do Irving. Então, normalmente, a parte prática dos circuitos 1 e circuitos 2, você fica mudando resistores, circuitos e tal, como se fosse lista de exercícios, só que na prática. Na grande maioria dos casos, os alunos eles não fazem projetos por fora de aplicação, fica só repetindo praticamente o exercício que está no livro. Isso aqui já é uma extensão da professora, né? Então foi interessante por esse aspecto. Saiu daquele tradicional, está montando circuitos, você medir só corrente, tensão e potência no ponto, está valendo parâmetros, mas depois tá, isso aí serve para quê? Né? Então quando você está resolvendo exercícios dos circuitos, nos livros, basicamente é só para você treinar o cálculo e aprender. Mas, sei lá, de 100 exercícios que você resolve, 99 tenta replicar, que aquilo não significa nada na prática. Então, o benefício foi esse, de sair, né, desse mundo, de só estar na resolução do exercício clássico ali dos livros. Mais alguma pergunta? Edilson Caso da UFSCar, tá? A disciplina que você falou é circuitos 1. Circuitos 1. Circuitos elétricos. Circuitos elétricos, isso. Não é eletrônicos. Não. Mas eles têm a teoria do multiplicador operacional? Tem. A gente vê isso na segunda unidade. A gente começa com análise de circuitos resistivos, aí vai até equivalente TVNAM, ordem, máxima transferência de potência, aí em circuitos 1, depois a gente vai para amplificadores operacionais, aí o somador, subtrator, diferenciador, integrador, comparador, depois a gente vai para circuitos de primeira e segunda ordem, LC e RLC, e fecha a matéria com introdução a fasores. Tá, e aí todos os grupos, vamos dizer assim, lá, fazem essa prática. Aí já tinha outros, né? Teve um que era para desenvolver um sistema de acionamento de lâmpadas, outro já era uma luminária, já teve outros que era parece um sistema robótico, cada grupo ficou com um tema. Aí eu fiquei com esse. Aí foi variado, multivariado, o fechamento da matéria. Foram 4 provas esse projeto, 5 instrumentos avaliativos. E foi uma prática só ou foi várias? Não, isso foi um projeto. Na prática a gente fez vários experimentos, né? Então, se eu ver, acho que foram 20 práticas. Mas isso aqui era por fora, além das aulas práticas que a gente tinha, né? Os roteiros experimentais que a professora colocava, e o circuito desde ali a associação de série paralelo até analisando, montando circuitos com capacitor, indutor, e ali aplicando as ideias de primeiro e segundo ordem. Isso em um semestre ou 2 semestres? Um semestre. Isso é porque é uma matéria de 90 horas, 60 teórica e 30 prática. Aí é um pouco puxado, mas... Porque Anderson e eu